do Brasil, moramos fora um tempo, eu estudei fora, me casei, passei um tempo, inclusive na África Ocidental, passei um ano como missionária no país do Senegal, conheci algumas pessoas de Cabo Verde, né, das ilhas ali perto, de Guiné-Bissau, e nós, assim, sempre tivemos essa visão de missão na vida, né, meu esposo e eu, a gente já começou, nós nos casamos e um mês depois nós estávamos chegando no campo missionário. E depois que as nossas filhas nasceram, a gente começou assim, a ter uma preocupação. Como que nós vamos educar as nossas filhas para que elas também tenham esse desejo de servir a Deus, né? Para que elas também tenham uma missão no coração. E nós tínhamos essa preocupação, preocupávamos assim muito com as influências na vida delas, né? As influências erradas que elas poderiam vir a ter. E depois de um tempo, lá nos Estados Unidos, eu me familiarizei com a modalidade do homeschooling. E nós fizemos essa opção para a nossa vida, inclusive porque seria mais fácil com as mudanças que nós fazíamos, né, servindo a igreja em diferentes lugares. Só que, assim, era algo, assim, bem, vamos dizer, mecânico que eu estava fazendo com elas. Eu ainda não tinha entendido o que é mais importante ainda do que educar no lar, que seria os princípios educacionais que Deus deixou para nós. E apesar de ter assim mais flexibilidade, mais oportunidade de ensinar as minhas filhas de forma mais lúdica, de estar mais em contato, realmente trabalhar o caráter delas, eu ainda estava assim muito obcecada com a parte assim, acadêmica, vamos dizer assim, né? E depois de um tempo, de alguns anos já, me sentindo muito frustrada, eu me voltei para os ensinamentos de Deus, né? Eu fiz errado, em vez de começar buscando os conselhos de Deus sobre educação, eu busquei imitando o mundo, né? E quando eu me voltei para isso, eu li o livro Educação, que eu tenho aqui, e que eu recomendo, se você nunca leu, leia o mais rápido possível para você que é mãe, né, ou que pretende ser mãe. Não importa a idade do seu filho. Na verdade, o livro Educação é um livro para nós. É um livro que nos ajuda a nos reeducarmos e entendermos o plano de Deus para a nossa vida. Existe um texto de Ellen White que diz assim, que todo filho e filha de Deus nasce em seu reino como missionário. E também diz que a verdadeira educação é o preparo missionário. Então, Deus deseja que todos nós sejamos missionários, que nós tenhamos um coração voltado para a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Só que, muitas vezes, a nossa educação, a forma como nós vamos educar os nossos filhos, pode impedir ou atrapalhar esse processo. Aliás, muitos dos pontos assim, importantes do plano de Deus para o ser humano podem ser atrapalhados dependendo do tipo de educação que nós oferecemos aos nossos filhos. E quando eu falo aqui, eu vou falar bastante, né, dos princípios da verdadeira educação, eu não estou falando necessariamente do homeschooling, tá? Eu quero deixar bem claro isso, porque a educação que a gente chama de verdadeira é aquela educação que tem Jesus como base, né? Cristo é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Então, aquela educação que nos prepara para sermos abnegados, para trabalharmos em favor das outras pessoas, né? Levá-las ao reino de Deus. Essa é uma educação oferecida a todos, né? Na modalidade de homeschooling, a gente tem uma abertura maior, como eu já falei, uma flexibilidade maior de implantar certas atividades, né, que são aconselhadas. Mas, na verdade, é um princípio de vida para qualquer pessoa, até mesmo eu, como mãe, né, ou como pai, nós precisamos nos reeducar, nós precisamos alinhar a nossa vida com esses princípios. Então, quando nós falamos do objetivo, e quando você abre a primeira página do livro Educação, no primeiro parágrafo, a gente vê que essa é uma educação que abrange muito mais
do que aquilo que a gente considera geralmente que é a educação, né? Diz assim que a verdadeira educação significa muito mais do que a prossecução de um certo curso de estudo. Então, nós não estamos falando aqui do ensino acadêmico apenas, né? Ou dos títulos, dos diplomas que eu vou ganhar na minha vida. Significa mais do que a preparação para a vida presente. Então, é mais do que a minha carreira, a minha profissão. Daí ela complementa, visa o ser todo e todo o período de existência possível ao homem. Aí ela explica. É o desenvolvimento harmônico, isso quer dizer equilibrado, espirituais. Prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então, se nós queremos que os nossos filhos sirvam, que eles sejam missionários, então a educação precisa ter esse enfoque, precisa ser uma educação que nos desenvolve por completo. De um modo geral, hoje, quando a gente pensa em educação, ela não é muito equilibrada, né? São 3 áreas que nós colocamos aí, né? Desenvolvimento físico, mental e espiritual. De um modo geral, o mental é o que mais é desenvolvido num processo de educação como nós comumente conhecemos hoje, né? A escolarização. Mas quando nós vemos o plano de Deus, o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento físico devia ser no mesmo nível, deveria estar no mesmo nível. E nós vamos entender o porquê disso, né? O alvo da verdadeira educação é que nós desenvolvamos um caráter semelhante ao caráter de Deus, é a santidade. É isso que nós devemos desejar como cristãos, não é mesmo? E quando nós olhamos a educação de Jesus, se tem alguém que deve ser o nosso exemplo nessa área de educação, com certeza é Jesus. E quando nós vemos alguns detalhes da educação de Jesus, no próprio livro Educação, no livro Vida de Jesus, nós vemos alguns pontos que eram enfatizados, que hoje, comumente, não são tão enfatizados, né? Na nossa vida, na nossa rotina, na nossa cultura mais moderna, podemos dizer assim. Tem um texto aqui no próprio livro Educação também, que diz que a educação de Jesus, ela tinha como base quatro grandes livros. Que livros são esses que foram usados na da Bíblia, das Escrituras? O livro da natureza, o livro das experiências da vida e o livro do trabalho útil. E a gente quando a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei, nossa, mas que diferente de tudo que eu ouvi, já entendi na minha vida. É lógico que a gente sabe que a Bíblia deve ser a base de tudo na nossa vida. Mas quando nós olhamos para a educação na escola, a Bíblia não é a base de tudo. Você tem lá 4, 5 matérias e elas estão, de alguma forma, cristãs, adventistas, aonde o professor tem essa visão e busca fazer essa ligação. De um modo geral, é tudo bem secularizado, bem isolado da palavra de Deus, né? E a proposta é que a Bíblia seja a base. Então, quando eu for estudar história, eu vou estudar história do ponto de vista bíblico, das profecias. Como que aquela história que eu estou aprendendo, que eu estou ensinando, né, vai estar ligada com a Bíblia. E se o seu filho vai a uma escola normal, e nessa escola ele não tem essa oportunidade, então você, como pai e mãe, vai fazer isso em casa. Você vai ajudar o seu filho a ter essa visão bíblica. A visão a visão profética, vamos dizer assim. Tudo o que eu faço, ou tudo o que eu aprendo, tudo o que aconteceu na história do mundo, faz parte de um plano maior, que não está limitado à minha vida aqui, mas o plano de Deus
para todo ser humano, né? Se eu vou estudar ciências, por exemplo, se eu for ensinar ciências, eu preciso colocar Deus como criador de todas as coisas que existem. Esse também é um ponto que geralmente nas escolas não é ensinado. Ao contrário, nas escolas muitas vezes se ensina de um processo de evolução. Então, a Bíblia, ela precisa ser a base de tudo, tanto do ensino acadêmico como das outras áreas da nossa vida. O caráter, se eu quero ter desenvolver um caráter semelhante ao caso, usar coisas ou materiais ou ensinamentos que vão ajudar os meus filhos a desenvolver o caráter nesse rumo. Vocês estão me escutando bem? Eu vi que alguém colocou uma mensagem aí que não está. Tá tudo bem? Falhando um pouco, mas agora tá melhor. Tá certo. E me direcionem aí também com o tempo, viu, Andréia? Me dá uma noção aí de quanto tempo eu tenho. Normalmente nós fazemos a nossa reunião de 1 hora, então é conforme a sua disponibilidade. Tá certo. Vocês fazem perguntas e respostas no final? Sim, no final, sim. Ok. Então, vamos lá. O primeiro grande livro, a Bíblia. Eu não sei no lar de vocês, mas no meu lar, até eu entender essa mensagem, e eu li o livro Educação quando as minhas filhas tinham entre 4 e 7 anos de idade, mais ou menos. Eu li o livro Educação pela primeira vez. E eu senti, assim, muito, sabe? Que eu tinha perdido muito já nesses primeiros anos da vida delas. Ellen White fala que os 3 primeiros anos são os anos mais importantes na educação dos nossos filhos. O que eles aprendem nos 3 primeiros anos, eles vão revelar lá na frente, na adolescência. E muitas vezes a gente não se importa tanto, que foi o meu caso, com os 3 primeiros anos, né? Ah, é pequenininho, não sabe de nada ainda. Sabe, eles estão absorvendo tudo, eles estão percebendo tudo que acontece ao redor. Então, assim, eu costumo dizer que eu comecei tarde a unir esses princípios que Deus deixou, né, na educação, no processo de educação das minhas filhas. Então, a Bíblia, para mim, era um livro para fazer o culto, era um livro que eu usava nos sábados, né, levava à igreja. E depois eu comecei a entender que para tudo, no livro Educação tem alguns capítulos que falam especificamente do uso da Bíblia na educação dos nossos filhos, principalmente na formação do caráter. Então, se o meu filho está apresentando um comportamento agressivo, ou se ele está mentindo, ou desobedecendo, a Bíblia contém histórias riquíssimas. Eu posso passar o ano inteiro contando histórias da Bíblia para os meus filhos, para ensinar como desenvolver esses traços de caráter positivos e, ao mesmo tempo, suprimir, né, os traços de caráter negativos que eles podem estar apresentando. Então, nós precisamos usar a Bíblia em todos os momentos. A Bíblia, ela nos revela Deus, o caráter de Deus. Através da Bíblia, eu conheço a história, o plano da redenção. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A Bíblia também nos ajuda a aprender sobre o nosso próprio caráter, como eu já mencionei. As histórias da Bíblia, as biografias, né, dos personagens bíblicos, nos ajudam a ensinar os nossos filhos como vencer as provações, vencer as tentações. O segundo grande livro na verdadeira educação é a natureza. Na verdade, às vezes eu costumo dizer que a natureza é até o primeiro livro. Por quê? Porque a natureza é um livro que os bebês conseguem ler. A Bíblia, não. Né? Mais para frente eles vão ler. Eles podem ouvir a mãe contando da Bíblia, mas a natureza é um livro maravilhoso que Deus criou para que nós possamos também conhecer o seu caráter. Eu conheço o caráter de Deus na natureza. No livro Parábolas de Jesus, diz que quando Jesus veio ao mundo, quando ele nasceu e viveu no mundo, as pessoas tinham perdido a capacidade
de enxergar o caráter de Deus na natureza. Eles estavam tão distantes. E quando eu li isso, eu fiquei muito preocupada. Se naquela época eles estavam distantes da natureza, quando o mundo ainda não era tão desenvolvido, né? Imagine nós, no século 21. E eu confesso que quando eu tive contato com essa mensagem, eu também não vejo Deus. Eu não sei como, simples como uma folha, como uma flor. Uma igreja, né, nos ensinam. Existem alguns capítulos no livro Educação que nos ensinam a observar a natureza e aprender do caráter de Deus. Por exemplo, quando você olha, mostra para o filho um ninho de passarinho com ovinhos ou com filhotinhos e a mamãe trazendo as minhoquinhas ali para ele, você consegue enxergar o amor de Deus. O amor de Deus está revelado na natureza. No mundo animal, no mundo vegetal. Quando você olha uma montanha majestosa, você consegue enxergar que caráter de Deus. A sua grandiosidade, o seu poder. Quando você estuda um pouquinho sobre as abelhas, por exemplo, a colmeia, e aqueles detalhes na colmeia, tudo perfeitamente construído, nós enxergamos a sabedoria de Deus. Então, hoje, nós vivemos num tempo em que, de um modo geral, as crianças e os adolescentes, eles estão muito longe da natureza. Se você leva uma criança para um parque, provavelmente ela vai estar lá com o celular na mão, ou jogando, fazendo alguma coisa, mas não observando verdadeiramente a natureza. Nós muitas vezes passamos tempo em meio à natureza, fazendo outras coisas, mas não observando a natureza. Né? E uma vida mais simples, por exemplo, em meio à natureza, no campo, fazendo uma hortinha. E se você não está lá, ainda não tem problema, faça na sacada do seu apartamento. Pode nos prover oportunidades para ensinar esses traços de caráter de Deus. A natureza também nos ajuda a desenvolver o nosso próprio caráter. Os exemplos que nós temos dos animais na natureza, e a própria Bíblia traz muitos desses exemplos. Em Provérbios, quando diz, né, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. A natureza nos ensina muitas coisas que vão nos ajudar a desenvolver um caráter, como Jesus deseja que nós tenhamos, né? Então, levando os nossos filhos, em primeiro lugar, a ter contato com a natureza, a observar, tirar pequenas lições da natureza, mostrar como Deus nos ensina através da natureza. Isso vai ajudar as crianças a aprenderem. Porque a natureza é um livro, como eu mencionei, que até os bebês podem ler nesse sentido, né? Eu tenho uma amiga e eu a conheci quando o filhinho dela tinha uns 3 meses de idade. E eu me lembro que eu fiquei muito impressionada, porque ela morava numa chacrinha e então ela passava uma boa parte do dia lá fora. E quando o bebê estava lá fora, podia ter passado o horário dele comer, de trocar a fraldinha, ele estava feliz. Ele olhava para o céu, para as nuvens, para as árvores, e ele estava sempre feliz. Quando ela levava ele para dentro de casa, ele começava a chorar. Era muito impressionante de ver. Se ele estava lá fora, podia passar tempo, atrasar a mamada dele, trocar a fralda, mas ele estava tranquilo enquanto ele estava lá fora. E quando eu vi essa experiência, né, na vida dela, e depois ela confirmou que os outros filhos também, ela passou por isso. Eu fiquei pensando, poxa, quando as minhas filhas eram bebês, eu quase não levava elas para a natureza. A propósito, eu tenho 2 filhas, hoje elas estão com 15 e 18 anos de idade, né? E eu, assim, tive que desenvolver esse gosto pela natureza mais tarde, ainda quando criança, né? Graças a Deus eu tive o contato com essa mensagem, mas eu gostaria de dizer que mesmo se os seus filhos já são grandes, isso é possível, né? Alguns aspectos do envolvimento na natureza eu não desenvolvi quando elas eram pequenas, por exemplo,
cuidar de uma horta, de um jardim, gostar, né? Aí já entra na área do trabalho útil. Isso eu não desenvolvi quando elas eram pequenas. Mas, a partir do momento que eu comecei a envolvê-las nesse tipo de trabalho, de pequenos projetos, elas passaram a gostar, mesmo que não tinham tido tanta experiência quando pequenas. Então, fica... Por quê? Porque quando você está usando a metodologia correta, no ambiente correto, que foi o ideal, né, de Deus para nós, o Espírito Santo vai estar lá, te abençoando como educadora e abençoando o seu filho como aluno, né? Nós nunca podemos nos esquecer disso. Então, a natureza, ela nos ensina o caráter de Deus, ela também dá exemplos de como nós podemos desenvolver o nosso caráter, coisas difíceis, temas difíceis para os nossos filhos entenderem, como, por exemplo, sexualidade. Muitas mães têm essa dificuldade, né? Quando os filhos, lá pelos 5, 6 anos, começam a fazer aquelas perguntas difíceis, né? Da onde eu vim? Como que o bebê é feito? Como que ele nasce? Leva o seu filho a ter contato com animais. Mostra para ele como que acontece no reino animal, ou até mesmo nas flores. As flores têm ali diferentes partes, né? Tem, vamos dizer assim, o órgão genital masculino, o órgão genital feminino, e tem a sementinha que vai de um para o outro. Então, você pode ensinar essas coisas difíceis, esses temas difíceis, através da natureza. A morte é algo tão difícil para as crianças quando elas enfrentam, né, uma morte na família precocemente. E nós podemos ajudá-los dessa forma, usando a natureza. A natureza também é um meio maravilhoso de ensinar o plano da redenção. Por que que nós vivemos num mundo de pecado, onde as folhas caem e morrem e as árvores ficam secas, por exemplo? E eu posso ensinar para os meus filhos que aquelas folhas que caem, apesar de terem caído como consequência do pecado, no solo, elas vão formar uma camada de solo rico, um composto que vai ajudar a árvore a permanecer viva durante o inverno e florescer na primavera. Então, muitas coisas a gente pode estar ensinando através da natureza, fazendo comparações com as realidades da nossa vida, né? Muitas vezes na vida passamos por momentos difíceis, mas aqueles momentos difíceis são as coisas, vamos dizer assim, o método que Deus vai usar para nos fortalecer, para nós enfrentarmos, né, talvez uma prova mais difícil ainda no futuro. Então, a natureza é o grande livro que precisa ser redescoberto, precisa ser restaurado no século XXI, na nossa vida moderna. De alguma forma, precisamos ser criativos para encontrar maneiras de colocar os nossos filhos em contato com a natureza. Existem inúmeras pesquisas que eu poderia mencionar aqui para vocês. Tem um livro de um jornalista americano intitulado A Última Criança na Natureza. E nesse livro ele comenta, né, que ele acredita que a geração dele foi a última geração que cresceu em meio à natureza, em contato com a natureza. E as gerações seguintes, de um modo geral, cresceram em um meio artificial, né? E lá ele coloca, assim, vários pontos interessantes, como, por exemplo, crianças nervosas, crianças hiperativas, em vez de estarem tomando Ritalina e outros remédios, deveriam estar em contato com a natureza. A própria natureza seria uma maneira de ajudar essas crianças a se tornarem mais calmas, a terem mais concentração, né? Porque a natureza nos acalma. E aí nós poderíamos entrar em uma série de outras pesquisas que mostram, né, que, por exemplo, uma bactéria encontrada no solo, o Mycobacterium vaccae, é extremamente importante para nos acalmar, para nos trazer equilíbrio emocional. E essa bactéria a gente consegue através do ar, em meio à natureza. A natureza que ainda é pura, né? Um ar puro, o toque na terra também. Tudo isso são coisas que nos ajudam até mesmo fisicamente e emocionalmente, né, a encontrar um equilíbrio, a estarmos mais em paz com Deus e uns com os outros.
Então, vamos continuar aqui. Qual seria o terceiro livro? Eu vou colocar o terceiro livro aqui, o trabalho útil. O que seria o trabalho útil? De acordo com os conselhos que nós temos, o trabalho útil é o trabalho braçal. É o trabalho que nós fazemos com as mãos. Hoje em dia, o conceito que nós temos de trabalho útil foi muito deturpado, né? Em toda a história, principalmente nos meios educacionais. Até, vou colocar aqui, talvez uns 150 anos atrás, a porta era parte da escola. Oficinas de mecânica, marcenaria, eram parte da educação das crianças na escola. E quando a gente lê a história da educação, né, principalmente no Ocidente, nós vemos que as hortas foram substituídas por quadras de esporte. E hoje, de educação manual nas escolas, né, de modo geral. E no lar, muitas vezes, a gente também deixa essa parte a desejar. A gente se preocupa, às vezes, tanto com o ensino acadêmico, que os nossos filhos simplesmente estudam e não ajudam em nada no lar. Mas, quando nós lemos os benefícios do trabalho braçal, do trabalho útil, no desenvolvimento intelectual dos nossos filhos, nós não podemos deixar de lado esse recurso que Deus deixou para nós, né? O trabalho útil ajuda as crianças a raciocinarem melhor, ajuda as crianças a pensarem da causa para o efeito, a fazerem observações, a observarem, formarem hipóteses, chegarem a conclusões em todas as outras áreas de ensino. Ajuda as crianças a desenvolverem uma metodologia. Eu vou lavar a louça, o que eu preciso fazer primeiro? Tirar a comida do pratinho, né? Separar ali, de repente colocar na água primeiro, separar os talheres dos pratos. Muitos processos organizacionais que a criança vai usar lá no futuro, na vida de adulto, ele aprende através desses pequenos trabalhos que ele pode fazer em casa. Eu costumo dizer para as minhas filhas que ajudar em casa não é uma obrigação porque elas fazem parte da família. É um privilégio, porque elas vão estar aprendendo para que quando elas crescerem, forem adultas e tiverem o lar delas, elas já vão saber o que fazer. Quando a gente coloca essa perspectiva diante dos nossos filhos, eles querem aprender a fazer as coisas, né? Algum tempo atrás, uma das minhas filhas falou: mãe, eu queria ficar um tempo, assim, uma semana, fazer tudo. Limpar a casa, lavar a roupa, fazer comida, tudo, para ver se eu consigo, né? E assim, eu fiquei muito feliz. Eu mesma, quando casei, não sabia fazer tudo que eu devia aprender a fazer, né, dentro de um lar. Então, essa é a visão que nós devemos dar, de que o trabalho útil, ele vai ensinar, ele vai nos preparar para a vida. Eu não vou ter que ficar dependendo dos outros. O trabalho útil também tem o viés da missão. Quando eu sirvo, seja no lar, ou seja na igreja, em qualquer outro ambiente, eu vou desenvolvendo esse amor, essa abnegação pelo próximo. E é maravilhoso quando a gente estuda também. Eu me esqueci agora, tem uma enzima que o nosso corpo libera quando eu faço bem ao próximo. E é justamente isso que quer dizer trabalho útil. É útil para alguma coisa, para alguém mais, não apenas para mim, né? O trabalho manual. Quando eu sirvo as pessoas, o meu corpo libera uma enzima que me traz bem-estar. Não sei quantos conhecem o nutricionista Ricardo Vargas, né? O Dr. Ricardo Vargas, ele fala bastante sobre isso, né? Sobre a felicidade, a serotonina que o nosso corpo desenvolve. Então, o bem-estar o meu próprio bem-estar, ele é desenvolvido quando eu estou servindo. E ensinando e envolvendo os nossos filhos no lar, nós ajudamos os nossos filhos a serem mais felizes.
independente da profissão que eles escolherem na vida, eles vão ter essa visão. Como Jesus viveu uma vida totalmente abnegada para servir ao próximo, nós temos esse privilégio. Como que Jesus suportou as dificuldades que ele passou quando viveu no mundo? As provações, as ameaças, né? Ele sempre tinha um ânimo, ele sempre tinha um desejo que ele estava ajudando muitas vezes, né? Então, a gente começa a entender que Deus, através do nosso estilo de vida, Ele quer nos prover essa felicidade, essa paz, essa calma para enfrentar os problemas. E uma das maneiras é através do serviço ao próximo. Quando a gente estuda no livro Educação essa questão do servir, né, e de como nas instituições, né, escolares principalmente, as crianças não são mais tão incentivadas a servir, nós vemos que teve algo mais que substituiu isso. De um modo geral, o Espírito de Profecia fala que foi o esporte competitivo. Não existe nada de errado em você jogar uma bola, mas esse fator competição dentro da educação, ele tira da criança o desejo de servir ao próximo e coloca nela o desejo de servir a si mesma. Então, nós precisamos cuidar. Essa é uma área que a gente pode fazer muito no lar, na igreja, na escola sabatina, nos desbravadores, né? Será que as atividades que eu estou promovendo vão ajudar os nossos filhos a serem servidos? E eu não sei se você já teve a oportunidade, mas eu me lembro, em uma ocasião, nós estávamos tendo um evento para famílias, e sabe aquela brincadeira da cadeira musical, né? Você coloca um círculo de cadeiras, e daí toca uma música, quando a música para, as crianças sentam correndo e tem uma cadeira a menos. Então, uma criança sobra e elas são com crianças pequenas, mas é um chororô do começo ao fim. Todas as crianças que saem choram, porque saíram, porque não tem mais vez. E só fica uma criança feliz. Eu já tive essa experiência com as minhas filhas. Só fica uma criança feliz e contente. Por quê? Porque só uma ganha. E uma vez nos nossos as crianças começaram a brincar e começou o choro. E aí as minhas filhas me chamaram: mãe, vem ajudar a gente a mudar a brincadeira. E nós fomos lá e nós fizemos cadeira menos, a música toca, todo mundo senta. Só que em vez da criança sair, uma outra criança iria convidá-la para sentar junto com ela na cadeira dela. E nós começamos. E com o passar do tempo, cada vez tinham mais crianças que sobravam e menos cadeiras. E mais crianças tinham que sentar juntas. E percebendo a alegria nos olhinhos das crianças em tentar salvar aquelas que tinham ficado sem lugar. Foi um processo totalmente inverso. E conforme as cadeiras foram diminuindo, e as crianças não foram diminuindo, elas tinham que ser criativas. E as maiorzinhas pegavam as crianças pequenas no colo. Aí a gente falou: então, agora é só tocar na cadeira que tá bom. E vocês precisam ver a alegria daquelas crianças quando nós terminamos. E elas tiveram aquela sensação assim, todas foram salvas. Ninguém ficou de fora. Sabe? Esse é o tipo de sentimento que os nossos filhos precisam ter em relação aos outros. E não aquele sentimento assim: eu ganhei sozinho, eu sou melhor que os outros. Ninguém mais ganhou. É um contraste entre o reino de Deus
e o reino do inimigo, se nós formos parar para pensar. Porque o reino do inimigo é baseado no egoísmo, no orgulho. Então, nós precisamos levar os nossos no dia a dia. E aí a gente já entra no próximo livro, que é o livro Todo Momento é um Momento de Aprendizado na vida dos nossos filhos. Quando as pessoas me perguntam, né, sabendo que eu educo em casa, faço homeschooling, falam, quanto tempo você gasta fazendo homeschooling? Eu falo, 24 horas. Não existe um momento que você não está ensinando, aí é mais razão para você se preocupar, porque com o que eles estão tendo contato, porque eles podem estar aprendendo coisas erradas. Porque 24 nós precisamos, nós dizemos, né, os 5 sentidos, aquilo que eles assistem, que eles veem, aquilo que eles ouvem, aquilo que eles tocam, tudo, aquilo que eles de alguma forma influenciá-los. E aí quando a gente lê como que o caráter é formado, o caráter é formado, ele começa a ser formado com vamos dizer, as influências que entram na nossa mente através dos 5 sentidos. Tudo aquilo que nós vemos, que nós observamos, que tocamos, que nós experimentamos, entra no nosso cérebro. E uma vez que entra lá, os nossos pensamentos começam a ser formados baseado naquilo que nós vivenciamos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós experimentamos na vida. Aqueles nossos pensamentos vão formar os nossos hábitos. E com o passar do tempo, através da repetição daqueles hábitos, o meu caráter é formado. Aquilo que eu sou, os meus valores, aquilo que eu acredito, aquilo que eu dou mais importância, vai ser formado, então, por esses hábitos que eu desenvolvo e que foram influenciados pelo meio ambiente, por tudo durante a vida. É por isso que nós precisamos guardar as avenidas da alma dos nossos filhos, para que eles sejam protegidos do mal. Quando Deus criou o ser humano no Éden, ele nos dotou do livre-arbítrio, a faculdade de escolher entre o bem e o mal. Deus não nos criou como robôs. E nós não podemos educar os nossos filhos como robôs também. A melhor forma de educar os nossos filhos, a disciplina, no livro Orientação da Criança tem um capítulo que fala sobre isso. Disciplinar os nossos filhos é ensiná-los a escolher entre o certo e o errado. Não é eu forçar o meu filho a sempre fazer o certo. E o contrário, eu deixar o meu filho crescendo sem uma direção, de modo que ele não saiba discernir entre o certo e o errado. Né? Eu preciso mostrar o certo para ele, não expô-lo ao mal, tanto quanto possível, mas ensiná-lo a escolher. Foi assim que Deus criou Adão e Eva no Éden. Né? E essas experiências da vida seriam justamente isso. Eu ajudar o meu filho a escolher por si mesmo. Existe um dom que Deus nos deu, no livro Educação tem um capítulo que fala sobre isso, que é o dom da individualidade. A individualidade, no sentido que nós encontramos aqui no livro Educação, é a capacidade de pensar e agir. Hoje em dia, de um modo geral, existem muitas coisas que contribuem para que os nossos filhos não sejam pensantes. Nós vemos isso na mídia. A mídia influencia demais os brinquedos, as mesmas roupas, que elas queiram usar o cabelo do mesmo jeito, brincar das mesmas atividades. Na verdade, os nossos filhos estão chegando num ponto onde muitas vezes eles não sabem brincar, a não ser que eles tenham os brinquedos apropriados, que muitas vezes vêm dos filmes, dos desenhos animados, e eles vão brincar do quê? Daquilo que o desenho animado apresentou. Né? No mundo educacional, desde 1990, se reconhece a crise da criatividade. Criatividade não no sentido da criatividade artística, mas no sentido das crianças saberem solucionar pequenos problemas. Né? E, em grande parte, se reconhece a influência das mídias.
Então, se os nossos filhos têm dificuldades, até mesmo de escolher brincadeiras saudáveis ou brincadeiras que eles mesmos desenvolveram, imagine nas outras grandes decisões da vida deles, como na grande batalha entre o bem e o mal. Então, nós precisamos estar presentes na vida dos nossos filhos, ajudá-los a raciocinar da causa para o efeito. Se eu fizer isso, aquilo vai acontecer, aquela consequência vai acontecer na minha vida. Então, eu preciso saber escolher entre o certo e o errado. Ellen White fala que os pais que ensinam os filhos a escolher podem parecer frouxos, em outras palavras, eu estou parafraseando aqui, podem parecer frouxos para o resto das pessoas. Muitas pessoas falam, não, você tem que mandar o seu filho, tem que fazer o que você manda. Sim, se ele não lhe obedece, ele precisa receber uma consequência. Mas até mesmo esse processo de você aplicar uma consequência e ele aprender através daquela consequência, é um processo que vai ensinar ele a escolher. Eu não forcei ele, ameacei ele antes dele escolher. Eu dei a opção. E aí a gente entra num terreno bem perigoso, né? Você deve estar pensando, não, então, se meu filho quiser usar droga, eu vou deixar ele escolher? Não, não é por aí. Cada fase da vida dos nossos filhos, nós podemos ensiná-los a fazer pequenas escolhas. Por exemplo, uma criança bem pequenininha, de 3 anos de idade. No sábado de manhã, antes de ir para a igreja, eu posso pegar 2 blusas, uma vermelha e uma verde, e falar assim, qual que você quer colocar hoje? Essa ou essa? São escolhas que não vão levar a uma consequência moral. Escolhas neutras, vamos dizer assim. Agora, eu não vou deixar o meu filho, por exemplo, de 3 anos de idade, escolher o que ele quer comer. Porque se ele quiser comer doce todos os dias e eu deixar ele escolher, eu vou estar levando ele a ter um sério problema de saúde, né? Então, nesse caso, eu vou ensinar o meu filho a fazer as escolhas e eu vou sempre enfatizar a escolha correta. Se ele fizer uma escolha errada, eu vou ter a oportunidade de dar uma consequência que não necessariamente vai ser a vara. Espírito de Profecia diz que vara é em último recurso. Só que esse processo de ensinar os nossos filhos a escolher, como eu falei, é um processo no nível deles. No nível deles. E por isso que muitos pais, quando os filhos chegam na adolescência, eles entram em desespero, porque eles pensam, não, agora é a hora deles decidirem tudo sozinho. E, de repente, se o filho quer fazer uma festa em casa com coisas que você não concorda que ele use, né, bebidas e outras coisas mais, os pais ficam impotentes, porque eles não souberam entender esse equilíbrio de o que pode ser escolhido em cada fase da vida, né? Esse é um tema muito grande, não dá para a gente entrar nele agora, né, entrando nessas questões de disciplina, mas eu recomendo que você estude esses princípios, como Deus deixou na vida. Tem um capítulo específico do livro Orientação da Criança, deixa eu ver se eu vou lembrar agora, que eu não estou com o livro aqui. É um capítulo que fala da disciplina. Eu acho que é Com Amor e Firmeza. Tenho a impressão que esse é o nome do capítulo. Com Amor e Firmeza. Que fala desse processo, né, de nós ensinarmos os nossos filhos a escolher entre o certo e o errado. Bom, queridas, nós estamos chegando aqui no final. Eu sei que foi muita informação, e se você ainda não leu o livro Educação, essa live foi, assim, uma prévia, né, para deixar você curiosa, para você agora estudar esse livro e deixar o Espírito Santo mostrar para você como colocar em prática. A primeira vez que eu li o livro Educação, eu fiquei assim, nossa, quanta coisa diferente, que visão diferente de educação que eu não tinha antes. Mas aos poucos, Deus foi e continua me mostrando, eu não alcancei tudo, mas Deus foi me mostrando como Ele tem um plano para os nossos filhos. Então, quando você lê o livro Educação, leia com muito carinho
e com muita reverência ao livro Educação, orientação da criança, conselhos aos professores, pais e estudantes, também se refere a nós, não é um livro apenas para escolas, né? Conselhos sobre educação e vários outros livros, né? Deus deseja que na educação dos nossos filhos nós desenvolvamos neles um caráter semelhante ao de Cristo e que eles tenham como missão da vida salvar outras pessoas. E é por isso que ele colocou esses livros, esses grandes compêndios, como uma forma de nós conhecermos a Deus cada dia mais e desenvolvermos amor ao próximo. Deus quer ser um Deus pessoal. Para nós, ele vai colocar, impressionar a nossa mente com aquilo que nós devemos fazer na nossa vida. Tanto nós como mães, como que nós devemos educá-los, qual o melhor ambiente, qual a melhor metodologia, como na vida dos nossos próprios filhos. De pequenos, assim como Jesus, eles podem aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Quando nós nos colocamos em contato com Deus, através desses meios. Então, que Deus abençoe cada um de vocês na educação dos seus filhos, na orientação dos organização do lar e que ele seja, o Espírito Santo seja o nosso orientador, né? O nosso guia em todas as áreas. Amém. Muito obrigada, Podemos, irmã Ruth. ir às perguntas ou oramos primeiro? Nós podemos orar então primeiro e aí então a seguir podemos fazer o espaço então para as perguntas. Se não se importar então de fazer a oração para nós, por favor. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Consegue nos ouvir? Vamos orar. Sim. Então vamos orar. Acho que está com atraso aí. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra, os conselhos que o Senhor deixou para nós. Senhor, eu não conheço todas as famílias que estão aqui me ouvindo, mas eu sei, Pai, que o Senhor tem um plano muito especial para cada uma dessas famílias, para cada uma dessas mães, desses pais, dessas crianças, adolescentes e jovens que compõem essas famílias. O Senhor deseja nada mais, nada menos do que a vida eterna, Pai, para cada uma dessas pessoas. E o Senhor colocou um plano que vai facilitar que nós alcancemos a vida eterna e que nós sejamos úteis nesse mundo enquanto estivermos aqui, compartilhando o seu amor com aqueles que estão ao nosso redor. E eu peço, Pai, que em cada mente, e que possamos entender o plano que o Senhor tem para a nossa vida, forças para fazer mudanças que forem necessárias, que o Senhor trabalhe individualmente na vida de cada um, nos mostrando o que o Senhor deseja para nós. Continue conosco nesses momentos a seguir, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu gostaria então de agora poder abrir este espaço. Amém. Para as vossas perguntas. Se tiverem alguma pergunta agora, por favor, podem fazer. Enquanto não temos nenhuma pergunta, Ruth, eu gostaria que tu pudesses falar um pouco do teu projeto.
como é que ele começou, e como é que vocês fazem agora em relação de poder ajudar as famílias. Eu sei que normalmente vocês trabalham com famílias, vocês fazem, se calhar, online, não é? Penso eu. Como é que vocês, em que áreas vocês atuam? Atuam em todas as áreas da família ou como é que vocês fazem? Então, nós realizamos eventos, né? Alguns acampamentos, a gente chama de Family Camp. No passado também tivemos um evento que era para adolescentes, a gente chama de Junior Camp. Nos eventos da família, as famílias vêm juntas, pais e filhos, né? E nós trabalhamos juntos, temos algumas palestras, temos momentos de unir a família. E nós trabalhamos 3 temas, então, comunhão com Deus, o casamento, né, o relacionamento do casal, e extras de atividades, de algumas dinâmicas. Nós, então, trabalhamos esses temas, e é, assim, muito gostoso. Nós acabamos de ter 2 em seguida, né? A gente está aqui, assim, de ressaca, se recuperando desses eventos. Deixa eu ver aqui que a bateria do celular está acabando. Eu só vou ligar aqui para não acabar a live. Só um minuto. Enquanto a irmã Ruth está a tentar carregar o celular, eu gostaria de saber se depois tiverem alguma pergunta para fazer, possam então colocar no chat, se não quiserem falar, ou então possam levantar a vossa mãozinha perto do bate-papo. Tem uma parte em que fala reações, então vocês podem levantar a sua mão e aí depois podemos passar então a palavra para vocês poderem fazer então a vossa pergunta à irmã Ruth, ok? Então, além dos eventos, a gente também realiza seminários nas igrejas, né? Finais de semana, Semana da Família. E nós também temos uma pequena produtora, temos um estúdio em casa, e nós produzimos materiais também. Vídeos, CDs musicais, que se chama Princípios da Verdadeira Educação, né? No nosso site também, que é um curso que, assim, expande essa informação que eu compartilhei em aproximadamente 15 horas de aulas, né? São 26 vídeos, e a gente detalha bem todas essas informações que eu compartilhei. Uhum. Acho que tem algumas perguntas. Sim, sim. A irmã Joanilde, desculpem, a irmã Jaqueline, é porque a irmã Joanilde está com a mão no ar, então, foi isso. A irmã Jaqueline pergunta: como ensinar os nossos filhos a amar a natureza quando eles estão acostumados com a tecnologia? Como tirar essas coisas sem causar ira? Não é? Porque ainda tem essa parte, não é? Às vezes quando nós retiramos a tecnologia aos nossos filhos, ainda ficam com ira, muitas vezes contra os pais, não é? Eu acho que nós temos que ganhar a confiança dos nossos. Quando a gente olha os princípios da verdadeira educação, no Éden, Deus conversava face a face com Adão e Eva. E Deus deseja comunhão conosco, né? Por isso que ele enviou o Espírito Santo, para que nós tenhamos essa comunhão com Deus profunda. Então, todo o nosso relacionamento com Deus a nossa religião, vamos dizer assim, significa, né, uma religação, é relacional. Tudo é relacional dentro do nosso contato com Deus. E entre pais e filhos é a mesma coisa. Então, eu preciso ter um ótimo relacionamento com meu filho, eu preciso ganhar a confiança dele primeiro, tá? Porque se eu sou uma mãe distante, e aí eu falo, olha, minha filha, agora eu entendi que você não deve ficar no celular, me dá o celular. Lógico que eu vou provocar ira. Então, primeiro ponto, melhore o seu relacionamento com seus filhos. Tire um tempo todo dia
nem que for começar com 5 ou 10 minutos para conversar com cada um dos seus filhos, independente da idade deles. Como foi o seu dia na escola? Isso vai ajudar você a ganhar confiança, né? Que tipo de problema você está passando? Então, quando eu ganho a confiança do meu filho, com esse diálogo que vai ser mais aberto, ele vai estar mais disposto a me ouvir, né? Nós temos uma prática aqui em casa que a gente chama de family time. Hoje já é mais difícil a gente conseguir fazer todos os dias, né? Inclusive porque as minhas filhas já têm seus compromissos, né? Mas a gente tentava sempre tirar uma meia horinha toda noite, quando elas eram pequenas, para brincar com elas na sala. Brincar do que elas quisessem. Elas escolhiam. O que vocês querem fazer? Então, assim, Obrigada. A irmã Joanildes tem uma era um pergunta. momento proposital. Se estava dentro de casa, geralmente era no final do dia. Assim. Depois sempre acabava numa conversa. Então, esse ganhar a confiança dos nossos filhos é essencialmente importante. E o outro ponto que eu diria para a pergunta da natureza, né? Levar os nossos filhos a estarem em contato com a natureza. Comece a fazer passeios, comece a incluir a natureza na rotina do seu filho. Com o tempo, você vai ter acesso ao coração dele e você vai poder compartilhar as razões por que ele deveria estar mais em contato com a natureza e menos contato com a tecnologia. Teve outra pergunta? Desculpa de ter interrompido, eu pensei que tinha terminado. É que às vezes, pelo menos aqui, eu não sei como é que chegam nas outras irmãs, mas aqui está a vir com muito atraso, então eu pensei que tu tinhas já cortado. Tudo bem. A irmã Joanilde, sim, ela tinha uma pergunta, mas eu não estou vendo ela aqui agora. Eu tenho sim, tá eu estou aqui? vendo, vendo e ouvindo vocês. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, eu gostaria de saber se dá para prever o que vai vencer lá no final. Assim, eu tenho um neto de 4 anos. Ele passa de segunda a sexta comigo e o avô, meu marido. Mas à noite ele tem a influência da tecnologia, que são os pais, né? Minha filha e meu genro. O que vai vencer lá no final? Durante o dia, eu ensino as coisas da Bíblia, através de musiquinhas, desenhos, brincadeiras. Envolvo ele com a natureza. Aqui tem cachorro, tem 2 cachorros, tem 3 na verdade, mas uma está parida, está lá com os filhotes. Então ele brinca com os 2 cachorros, ele molha as plantas com a mangueira, ele se molha todo. Isso é todos os dias. Ele põe a ração, põe a água, né? Ele já ajuda. Ele fez 4 aninhos agora, dia 8. O que é que vai vencer lá na frente? Porque às vezes eu sinto vontade de desistir, sabe? Porque eu não sinto o pessoal de casa colaborando com isso. A minha filha é afastada, o meu genro também, da palavra, né? Das coisas de Deus. E daí eu fico nessa luta diária. Dá para prever? Só Deus, irmã. Só Deus, mas eu vou dizer uma coisa. Não desista. Não desista. Porque Deus te colocou na vida dessa criança com esse propósito, viu? Eu admiro muito as avós, as tias que ajudam, né, a educar outras crianças. A gente tem contato com muitas avós. Nós temos avós que vêm em todos os nossos eventos sem os filhos e sem os netos, para aprender e para transmitir de alguma forma, né? Ore muito, continue firme, continue trabalhando com ele, continue interessando ele nas coisas naturais, sabe? A criança, quando a gente estuda deixa eu tentar lembrar a palavra aqui agora. Existem períodos críticos de aprendizado, né? Que a gente estuda isso na pedagogia, em que a criança está mais pronta para aprender certas coisas. Tá? Por exemplo, a criança, música, por exemplo. Não aprender formalmente a tocar um instrumento, mas a criança deve ouvir música quando é bem pequenininha, para ela afinando já a voz, desde pequenininha.
existe um período crítico para a natureza. É fantástico isso, porque eu creio que Deus nos criou desse jeito, né? E o período crítico para a natureza é ali entre 6 e 10 anos de idade, mais ou menos. As crianças se interessam muito pela natureza. Então, aproveite. Se você já está fazendo isso, aproveite esses próximos anos também, tá? Para que ele forme esse vínculo com a natureza, né? E com a Bíblia, com a palavra de Deus. O período crítico para a palavra de Deus é também nos primeiros anos, né? Primeiros anos de vida. Então, você está fazendo certo. Não desista. Não desista. Tá bem, eu fico agradecida, viu, com as palavras. É porque os olhos, né? Às vezes eles mostram coisas, somente o que as nossas vistas são limitadas, não é, irmã? Então, a gente só consegue ver o aqui e o agora. E não é fácil, não tem sido fácil, mas né, é muito raro ele ir na igreja, mas quando ele vai, ele louva, dá uma oportunidade, ele louva, ele gosta de música. E, enfim, é isso. Agora, ele também é teimosinho, ele não gosta de ficar calçado. E você falou mais cedo que a última opção deve ser a vara. Mas o que fazer? Porque às vezes eu falo trocentas vezes, e aí eu nunca fui de bater na mãe dele, não, né? Mas nele eu bato. Porque às vezes é necessário, entende? Eu nunca experimentei só, né? Eu tenho uma... diga. Eu tenho uma filha que também não gosta de sapato. Em parte, isso é de algum... Existe uma classificação, né? Existem muitas classificações, mas uma classificação de que algumas crianças, algumas pessoas são mais visuais, elas aprendem vendo, outras são mais auditivas, elas aprendem ouvindo, e outras são sinestésicas, elas aprendem tocando. A criança sinestésica gosta de ficar descalça, porque ela toca, ela sente o chão. Eu tenho uma filha que é assim, ela gosta de ficar com as mãos molhadas, a superfície dos objetos melhor. Então, é possível que o seu neto seja sinestésico, então ele gosta. É lógico que não é porque ele gosta, porque ele se sente bem, que em todos os lugares ele vai ficar descalço, né? Mas não, eu não vejo assim que é uma teimosia, exceto nesses casos, quando é o momento dele realmente estar de sapato. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade também, sabe? Para entender que é a forma como a criança sente o mundo, como ela aprende, né? Então, fica aí uma dica. Tá bem, então vou... É porque, assim, aqui tem alguns pés de fruta, né? Aqui tem alguns frutos, e aí a gente fica com medo, né, de algum bicho. A gente tem medo de algum bicho comer o fruto, né, e deixar ali a urina, sabe? Essa coisa, a preocupação, o medo da gente. Mas ele gosta de ficar descalço na areazinha que a gente tem aqui ao redor, sabe? Nós temos alguns frutozinhos, e aí ele adora, ele faz aquela lama com a mangueira na parte que é barro, e aí quando o pai chega, nossa, fala como o quê que eu estou deixando, bererê, parará. Mas, enfim, eu nunca tinha pensado nisso, aliás, nunca tinha ouvido falar que uma criança pode ser sinestésica, né? Vou pesquisar. Obrigada, doutora. Obrigada, me aliviou, viu? Me aliviou. Eu pensei que fosse teimosia ou pirraça. Não. E olha, meninos precisam muito de natureza e precisam muito de exercício, até mais do que meninas, tá? Eu vou falar isso, já que você mencionou, né, que é um menino. Hoje em dia existe uma tendência muito grande dos meninos ficarem afeminados, né? Nós sabemos disso. Então, menino precisa se esforçar, menino precisa carregar peso. De vez em quando pisar num espinho não faz mal. Precisa passar essas pequenas provações para ele desenvolver coragem, né? Isso é um ponto muito importante.
na educação dos meninos. Certo. Ele já faz natação, ele faz natação 2 vezes na semana, com o avô. Ele já se exercita. É porque ele estava muito querendo só ficar na TV, né, Netflix e outras coisas, por causa dos pais, influência dos pais, não meu, que eu não deixo ele ficar com o meu celular. E ele até tapei o avô, né? Ele, vovô, bota a senha. E aí dá um beijo no avô, o avô vai e bota a senha no meu celular. Mas isso quando eu estou ocupada, aí eu tomo imediatamente, porque no celular da vovó não pode, sabe? Ele já tem muita influência secular. Isso. Mas ele está assim, ele está se exercitando porque ele precisava se alimentar melhor, ele não comia, por conta que só queria ficar vendo desenho. Mas, graças a Deus, isso está sendo corrigido também. Mais uma vez, obrigada. Nós temos uma série muito boa sobre influência da mídia no nosso canal no YouTube. Tá? Eu convido você a assistir, é com um palestrante americano, Joshua White, mas foi traduzido. O nome da série é Uma Geração Pensante. Tá? Depois vocês podem dar uma olhada lá. É no GIC Brasil? Não, é Projeto Restaure. Vai no YouTube. Projeto Restaure. Ok, vou fazer isso sim, obrigada. É igual, então, ao vosso website, certo? Colocamos apenas Projeto Restaure e fica também igual no canal YouTube, não é? Instagram, não tem? Projeto Eu sou uma mulher de Instagram. No Instagram você não tem, doutora? Não. Que eu queria que as minhas filhas saíssem do Instagram. E aí eu saí também, né? Tudo do nosso tempo. Eu minimizo o uso das mídias aqui em casa. E eu consegui. Hoje elas estão livres, não ficam tentadas a voltar, sabe? Assistam essa palestra. Tem 2 séries, na verdade, ali, que tem uma outra que foi um encontro de famílias. Eu acho que o playlist é encontro de famílias mesmo, com a professora Silvia Martins, e ela também fala bastante sobre o uso da mídia. Obrigado, Cris. Coloque os links. Mais alguma pergunta? Eu vou colocar depois também no nosso grupo lá o YouTube da nossa irmã, Ruth, e também o website, para que depois então vocês possam também dar uma olhada dela e, claro, se inscreverem também no canal dela, não é? Para que realmente possam assistir também a todas as lives que ela já fez e as que vão fazer também no futuro, não é? Uhum. Isso, tem o blog também. A irmã Cris diz que é fã da irmã Ruth e do Projeto Restaura. Que bênção, que bênção. É muito bom ver aqui. Obrigada por estar conosco, irmã Cris. Eu que agradeço. Mais alguém tem alguma pergunta então, para fazer? Já estou seguindo ela, já estou seguindo no YouTube. Mas pense com carinho, fazer o Instagram só para a gente ficar por dentro de tudo que você está fazendo. Eu sei que tem esse problema com as meninas, coisa e tal, como toda mãe. Foi o que eu falei, assim, o bom de eu ter tido meu filho mais velho, Ruth, que aqui, assim, ó, não, e acabou. Ele não gosta de rede social, ele é super tranquilo, pega peso, porque eu falei, mamãe não foi feita para pegar peso, mulher não foi feita, por exemplo, uma caixa pesada, eu não pego. Tudo isso que você falou, essa vantagem, eu acho, de uma mãe ter um filho um pouco mais velha. Não sou tão velha assim não, pode me ver aqui. Mas eu tive ele com 38 para 39 anos.
Então, assim, eu crio ele, não é mimimi, não. Não tem que pegar celular desde pequeno. Ele não, é lógico, eu tive que fazer tudo, né, uma logística em casa, mas hoje é super tranquilo. Ele vai, ele anda, ele vai para a piscina, ele vai para academia, ele gosta da natureza, até o que você falou, né? Para não, porque assim também os meninos se deixar ficar muito educado, muito delicado, né? Então eu sempre fiquei muito atenta a tudo isso. Mas eu vou ouvir cada vídeo teu. Muito obrigada. Eu estava aqui, mas só estava ouvindo tudo. E eu acho uma pena, porque eu faço vários convites de mães que precisam estar aqui, não é você, viu, Thelma, que ela está aí, mas é uma prima minha que está passando por vários problemas, tem 3 filhos, crianças, um de 7, uma de 9, uma de 13, está tendo muito trabalho, e tudo ela dá, toda a tecnologia do mundo, sabe? Você vê que eles não conversam, fica só no WhatsApp, só fica no celular. Assim, isso porque é adventista tudo, mas eu não sei o que está acontecendo. Parece que eu falo, será que eu estou errada? Não, eu não estou errada. Eu estou vivendo uma vida simples, gostosa, tranquila. Nós lemos, nós oramos, nós ouvimos música, hinos e saímos, mas mas é difícil, viu? Ver assim, um monte de famílias, um monte de lares desmoronando, viu, Ruth? É muito triste, assim, de famílias inteiras, com crianças, você vê que estão até com problema na coluna, no pescoço, de tanto ficar olhando para o celular, no joguinho. Deixa eu falar só uma coisa. Fala. Eu falei que eu ia colocar meu celular para carregar, mas eu tô sem energia até agora, então vai acabar a bateria daqui a pouquinho, tá? Mas eu queria fazer uma recomendação. Assistam um documentário chamado O Dilema das Redes, tá? No Netflix. Põe aí, por favor. Aí vocês vão entender o que você está falando. Se alguém, a Cris, puder colocar, O Dilema das Redes está no Netflix, em inglês. Esqueci agora. É alguma coisa dilema também. Mas vocês vão achar, é bem popular. Isso. Desculpa ter te cortado. Obrigada, viu? Muito obrigada, viu, querida? Deus te abençoe, viu? Você está aqui com a gente hoje. Você também. A doutora ainda vai falar. Eu queria fazer uma observação diante de tudo que foi falado. Eu vejo assim, né? Como eu trabalho numa escola, eu vejo que a maioria dos problemas, assim, que as crianças hoje refletem, muitas coisas são reflexos dos pais que não têm o controle, não sabem, né, impor os limites. Porque eu fui criada em uma família com 10 irmãos e a gente, né, na fazenda e tudo, como aqui onde eu moro, né, tem muita gente que tem acesso, crianças. Mas hoje, com essa influência da mídia, o pessoal não utiliza esse recurso, talvez bom também, né, como deveria ser usado. Porque quando criança, eu fico assim olhando, brinquei muito, né, meus brinquedos eram da natureza. Minha boneca era boneca de milho, era feito de barro, que a gente mesmo modelava. Gente, eu fico assim, sinto saudade quando a gente brincava no meio do arrozal, a gente brincava de esconder, a gente criava umas brincadeirinhas simples que a gente criava entre primos, e eu fico olhando assim, as crianças de hoje não brincam, não sabem o que é viver, porque os pais coloquem esses aparelhos nas mãos, suprindo, e estão colocando muito em risco, não estão dando limites, não estão dando educação, e isso a gente está vendo o reflexo dentro da sala de aula. Então, essa mãezinha aí, essa avó, né, que tem esse netinho, ela tem que, eu vou falar aqui o que eu vejo, né, colocar ele para brincar com outras crianças, principalmente também com meninos, né, menino um pouquinho maior, sempre estar vigilante e, assim, deixar ele crescer. Às vezes ele vai levar um tapa,
às vezes ele vai retribuir. Como eu sou mãe de 3 rapazes, diante do que eu vi assim de violência, eu nunca ensinei meu filho a devolver agressão com outra agressão, né? Embora uma vez assim eu já recebi comentário, não foi assim parte da professora, mas uma coisa que eu não gosto, porque os meninos homens já têm esse instinto, eu só tenho filho homens, e já tem esse instinto mais de poder, vamos dizer assim. Então, assim, não é legal a gente estar ensinando eles a retribuir, porque o mundo já anda cheio de violência, né? Mas é muito bom que a avó coloque ele, continue orientando, porque eu vejo que no final o que vai permanecer na criança é o lado que foi mais alimentado, né? Quando ele estiver com a avó, eu acho que é importante ela impor a regra dela. Agora, quando chegar aos pais, ela colocar os pais para tomar conta, em outro meio ou outro, fora da criança, que ela achar devido chamar a atenção da filha, por exemplo, se a mãe é a filha dela, eu acho que é muito válido ter essa conversa, sim, que é muito bom. Gostei muito dos ensinos aí da doutora, e eu fiz algumas anotações aqui que vai me ajudar muito para alguma coisa que eu queria realizar, vai ser o meu ponto de partida com criança. Amém. Muito bom. Amém. Eu queria que, Andréia, depois, se pudesse me passar o seu contato, eu gostaria de conversar com você. Isso já é para mim, em particular, se você puder. Pode passar, sim. Pode passar. Tá? Ok. Muito obrigada, muito grata, viu? Quero participar sempre. Amém. Irmã Ruth, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade, por ter aceitado também o nosso convite. Foi realmente uma bênção de podê-la ter aqui conosco. Que Deus continue abençoando a si, a sua família, o seu ministério